Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui comigo, Lilian Primo e com Pex Diniz. E hoje nós temos um convidado ilustre, muito querido, um amigo, André Sanches. André, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de ter você aqui, de estar participando aqui com a gente. Eu e o Pex, né, Grande Pex? André, de energia impressionante, viu? Sua Boa. energia, desde que você entrou aqui, essa animação, isso Já contagia. chegou chegando. Chegou chegando. Chegou ágil, eu Chegou digo. ágil. Chegou Pois é. ágil. Com muita Com agilidade agilidade. na energia. Exatamente, Uma esse é o honra ponto. estar aqui, né? Eu brinco que um convite desse não é um convite. É uma intimação. É uma intimação. Convite de amigo assim vira intimação. É Então verdade. uma honra estar aqui, colaborar um pouquinho, trazer um pouquinho aí da experiência, conhecer um pouquinho aqui da casa que também que tá fantástica. Já pode fazer merchan? Fica Por à favor, vontade. por Ô, gente, favor. vocês precisam de um estúdio de podcast, de uma produtora, esse é o espaço. Vamos, agilidade na produção de podcast. Pronto, ó, já vendo que É isso agilidade aí. conecta Rapidamente. rapidamente. É um tema que conecta, de verdade. Excelente. Bom, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre agilidade, gente. E nada melhor, né, do que estar falando com quem realmente conhece do assunto, que é o André Sanches, que é um especialista nesse tema. Já aprendi muito com ele, já participei de mentorias junto com ele. Muitas Verdade. empresas foram aceleradas, startups, onde o trabalho de pensar de forma ágil fez toda a diferença. Mas, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas. Eu e o Pex aqui vamos fazer uma troca aqui de perguntas junto com o André, Foi um dever de casa, né, Lília? Foi um dever Exato. de casa. Né? para trazer realmente conteúdo e aprendizado para quem está aí ouvindo a gente, tá? Então, minha primeira pergunta é: o que é agilidade, André? E por que é importante para as empresas, né? Porque fala agilidade, mas o que é isso? Vou te falar que eu quase dando risada aqui já, eu me provocando a entender o que era agilidade nesse mundo, né? Eu tô com 45 anos, eu brinco, a agilidade nasceu comigo. Porque eu vou contar uma história super rápida. Meu avô, não passa esse podcast lá pra ele não, porque ele ainda acha que eu sou prematuro. Ah, Porque o que acontece? Meus pais namoraram um tempo ali, quase uns 2 anos, e ficaram grávidos antes de ter qualquer casamento. E aí tiveram que adaptar a rota, casar, arrumar um casamento ali quase que da noite pro dia. E obviamente minha mãe casou grávida, então uns 4 meses depois do casamento nasce o André. ah. Então a agilidade para mim nasceu Agora ali na entendi. adaptação dos meus pais Aham. ao contexto que eles estavam, porque é um contexto de namoro que se tornou muito rapidamente num contexto de casamento. E aí quando eu trago a agilidade para o mundo moderno, claro, tem um histórico aí de olhar o que era agilidade como métodos. Eu me formei em ciência da computação, então eu sou um cientista da computação, por mais que não pareça, mas eu sou. E em 2000, a gente estava trazendo métodos ágeis para a Universidade de São Paulo. Então foi um projeto muito legal, porque a gente olhou e falou, como é que entrega mais rápido? Essa era a pergunta. Como que eu entrego tecnologia mais rápido? Como que eu entrego software muito mais rápido? E ali a gente começou a olhar métodos e práticas ágeis, em particular uma, Extreme Programming, que ainda é muito utilizado hoje em dia e transcendeu a tecnologia, muito utilizada em contexto de negócios, por exemplo. Teve um caso legal na São Paulo Turismo, a gente fala de programação pareada. A gente colocou 2 advogados pareando em cima do mesmo documento, por exemplo. Então, trabalhos mais colaborativos, mais coletivos. Bom, obviamente eu precisava de uma definição, então vou compartilhar a minha definição. Vocês vão achar na literatura um montão, pelo menos umas 100 definições. A minha é que a agilidade ela é uma filosofia para maximizar valor. E aí, para a Lilian, que desenvolveu um aplicativo, pode ser a quantidade de downloads do aplicativo. Para o PEX, pode ser a quantidade de podcasts hospedados. Para uma startup, pode ser, por exemplo, a quantidade de impacto em uma comunidade. Então, cada um vai ter uma definição de valor, Sim. com 2 elementos: segurança e dinamismo. Porque segurança, a gente precisa de um espaço mínimo de segurança. Segurança para o investidor, segurança para a equipe, segurança para o gestor. E um dinamismo, porque o mundo moderno pede esse dinamismo. E eu acho que isso é fundamental, né, Pex? Pensando assim no cenário de startups, onde as pessoas querem tudo fazer muito rápido. Se você não tem segurança, você acaba correndo um risco muito grande. Então, eu acho que pensar nesse processo ágil, utilizando metodologia, mentorias, todo um trabalho, como bem o André colocou aqui, eu acho que é fundamental. E eu acho que também olhar o cenário de experiência, né? Você falou, eu trouxe na São Paulo Turismo, ou seja, você já aplicou isso dentro das empresas, já sabe como isso funciona. E aí trouxe esse cenário para o mercado. Então, startups, fica a dica aqui. Ser ágil não significa que você tem que sair fazendo as coisas correndo. Significa você ter segurança
E trabalhar com agilidade. Uma vez que já sabe o próximo passo, aí sim ser ágil, né? Take your time, né? Ter o seu tempo de definição, de planejamento. Planejamento, essa é a palavra. Um espaço pequeno, e aí vem a segurança. Minimamente, a gente precisa planejar um modelo de negócio, um produto, um serviço, um investimento. Essa é a nossa realidade hoje no universo de startups. Óbvio que no universo corporativo, no universo empresarial também. Mas vamos restringir aqui no universo de startups. Agora, o que acontece? O grande segredo das startups é que elas diminuíram consideravelmente. Quando a gente olha os últimos 20 anos, elas diminuíram consideravelmente o tempo de planejamento. E foram para onde? Para o terreno, para execução. E em tempo de execução, elas começaram a adaptar os seus caminhos. Eu falo, em geral, a agilidade está muito associada a 2 elementos chaves: a adaptação e aprendizado. O que eu aprendi ontem? Eu fico com a parte boa e descarto o que deu errado, a falha, o erro. Então eu aprendi. Aliás, vamos pegar um caso super recente. O Elon Musk, quando foi lançar o foguete, o último foguete que ele lançou, é o maior foguete do mundo. O mundo inteiro falou que foi um fracasso e ele foi o cara que falou assim: eu aprendi mais um jeito de como não fazer. Inevitavelmente esse cara vai conseguir. Olhou o que ele o copo meio cheio, né? Copo meio cheio. E a cultura de aprendizado, ela é uma das bases, um dos pilares de todas as metodologias ágeis, de todas. Mas assim, especialmente você falou ele, né? Eu inclusive li um livro dele. E porque não existe maneira, acredito eu, quando você está num campo novo, que você não tem benchmark nem nada, a única forma de aprender é você exercer, né? E por você estar lá abrindo aquele caminho, você vai eventualmente errar. Você não tem um modelo a seguir, é o próprio modelo que você vai deixar para as outras pessoas lhe seguirem. Entretanto, quando você é o próprio modelo, isso tem muito a ver com agilidade. Eu tenho 2 perguntas para fazer aqui. Primeiro deles, você ser ágil, por ser ágil, muitas vezes você vai ser o modelo primário. Porque você vê ali uma ideia, startup é isso, né? Você vê ali, cara, existe uma possibilidade de resolução. Mas olha para o lado, ninguém fez ainda, então vou fazer. Você foi ágil, você fez. Entretanto, tem muito mais chance de errar, uma vez porque você não tem modelos, né, por base. Eu quero emendar essa já com a próxima pergunta também, que eu estava aqui discutindo com Lília. Você implementa o seu modelo em muitas empresas, de diferentes coisas. Existe uma metodologia padrão que você chega lá, meio que um checklist, gente, vamos fazer assim, de empresa A a Z, e daí ao longo do caminho a gente vai personalizando. Existe alguma metodologia padrão? Legal. Primeira pergunta, bom, vocês vieram recheados de pergunta aqui, já estou me sentindo na parede. O tema é muito importante. Pois é, e o que é legal, interessante o tema, ó. O que eu acho legal dessas gravações dos podcasts é que o assunto vai surgindo, vai emergindo, que é uma palavra que eu sou apaixonado. Então a gente não fica assim, pergunta e resposta, aquela coisa chata, não. O trabalho intelectual coletivo, inteligência coletiva ganha jogo muito rápido. Então, respondendo a tua primeira pergunta, o que é legal? Ou a pessoa foi o louco que não viu alguém, por exemplo, numa Indonésia fazendo isso, porque no mundo de 8 bilhões e milhões de negócios, startups, realmente não dá para ver tudo. Sim. É muito tempo para mapear tudo. Então, talvez aquele negócio que você viu que é aquela oportunidade, você não encontrou alguém que já capturou essa oportunidade. Estou brincando lá na Tailândia, na Indonésia, onde for. Mas você precisa executar. Depois tudo bem, se por 1 mês, 3, 1 ano, você encontra, você vai corrigir a rota. Agora então eu vou, sei lá, vou registrar minha marca para me proteger, vou adotar alguns mecanismos, vou mudar o modelo de negócio, vou mudar alguma coisa. Mas no final do dia você vai se adaptar. Então esse é um dos pontos fundamentais. É não querer ter o planejamento 100%. Imagina, como que a gente vai mapear todas as startups que resolvem esse problema que você falou? Vai demorar 2 anos, 3, 4, 5, 10. Perdeu a janela de oportunidades. E num universo muito dinâmico, principalmente de startups, não dá tempo de perder essa janela. Não, aliás, não pode, porque senão alguém mais esperto, mais ágil, vai chegar antes do que a gente. Aí sim, mais ágil, né? Vai ser mais ágil, esse é o ponto, né? Aí sim, velocidade onde? Em aproveitar a janela de oportunidade. E aí você trouxe, muito legal, Pex, a pergunta, eu vou brincar, igual tem nas startups de A a Z, tem o universo ágil, literalmente agilidade de A a Z. E tem a agilidade que você precisa em qualquer um dos níveis, em qualquer um dos problemas, em qualquer uma das áreas. Estava até gravando um podcast, acho que faz umas 2 horas mais ou menos, falava sobre o líder ágil e o RH ágil. Como que o RH hoje, as áreas de pessoas, recursos humanos, departamento pessoal, o nome que se queira, gente, gestão, tem um monte de nome que a gente vai encontrar por aí, como que elas conseguem prover valor muito mais rápido aos colaboradores de uma companhia.
existe, não existe esse RH, e tem vários cases aqui até brasileiros. O Albert Einstein adotou isso em tempos de pandemia, é um case fantástico, por exemplo, de agilidade na área de recursos humanos. Então, a agilidade hoje tem literalmente esse cardápio, de A a Z do que você falou. Bom, André, mas eu preciso ter um começo, eu preciso ter um norte. Então, já existe, pelo menos, aí catalogadas umas 300, 400 metodologias e práticas de agilidade, que já são consagradas, já figuram em um monte de relatórios, e já existe um grau de adoção relativamente grande dessas metodologias. Vou citar duas delas, por exemplo, Scrum. Eu já ouvi falar desse negócio aí. Legal, é trabalhar por ciclos, em ciclos de entrega, uma semana, duas, um mês, um time multidisciplinar e um produto constituído num backlog. Um monte de item, uma lista ordenada de itens daquele produto. Estou bem simplificando mesmo, tá? Legal, é adotado por 60% das grandes empresas. Então, já está consolidado. Então, não precisa reinventar a roda. André, então eu pego a minha startup que tem 3 pessoas e adoto o Scrum. Espera um pouquinho. Tem que olhar o quê? Contexto. Sim. Então, se não olhar o contexto... e a minha startup é, sei lá, o tamanho do iFood. Não é só o Scrum que vai resolver o problema do iFood. Precisa ser o Scrum, mas N outras metodologias, porque o problema do iFood é um outro problema muito maior do que essa startup. Peguei os dois extremos só para a gente caricaturizar um pouquinho, mas no final do dia tem um montão de metodologia. E aí, no final do dia, talvez até a pergunta é: qual o problema, qual a dor que vocês querem resolver? Eu vou fazer um pouquinho mais, porque eu acho que o pessoal que está assistindo aí, com certeza, tem alguém que tem uma startup que tem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, e tem aquele que tem 100 pessoas na startup. Então, qual ferramenta cada um pode usar? Adorei. Adoro provocações. Legal. Vou pegar, por exemplo, essa startup de 6 pessoas. 6 a 7 pessoas. Essa é bem legal, porque o conceito do Scrum é um time pequeno o suficiente, e surge até no Vale do Silício, um time que se reúne numa mesa. Porque uma startup começa numa mesa. Você não vai colocar um monte de departamentos, uma série de coisas. E as pessoas ali, elas vão comunicar melhor, elas vão colaborar melhor. E trabalhando em ciclos, por exemplo, esse que eu brinquei, vamos fazer uma entrega? Vamos. Qual é o mínimo produto viável que a gente vai fazer? Tá bom, é um determinado... O MVP, O gente. MVP. Então, hashtag MVP, mínimo produto viável. Qual é o menor elemento que a gente quer entregar? Quanto tempo a gente vai querer entregar? 2 semanas, por exemplo? Então, todos os dias, a gente vai se reunir por 15 minutos e vai olhar a quantidade de itens que a gente já fez, o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa ajustar. Adaptar a rota, a adaptação. O que a gente aprendeu nos últimos dias, para a gente não repetir o erro, se acontecer um erro ou uma falha, e para a gente aprender com a falha. Com isso, com essa cadência, e o que é legal das práticas ágeis é a cadência. Todos os dias você está se reunindo. Todos os ciclos, você está olhando para trás para esse ciclo e fazendo a pergunta: o que eu aprendi? O que eu preciso mudar? Aquela tecnologia não funciona. No próximo ciclo, vamos experimentar uma outra? Até isso, assim, porque deixa eu emendar essa pergunta. Quando você, de novo, né? Eu falei, eu fiz o dever de casa para te receber aqui, mas aqui no ao vivo, você fala uma coisa, já nasce 3 perguntas de cada coisa que você falou. Então tem que me conter aqui. A gente já vai pro episódio 2, não tem problema. Eu acho que a agilidade, inclusive, a pessoa tem que ser ágil até para errar, né? Não Aliás, é por aí? Gente, se parar por aqui, eu já fiz a minha missão. Já fiz, porque o errar faz parte. E essa é uma das grandes dificuldades que as empresas têm hoje de implantar essa mentalidade. Porque o erro, o aprendizado, a falha, faz parte da jornada. Gente, já acabou. Para mim já acabou. Já deu bom o podcast aqui. Não, e qual é o startupeiro que acaba não errando, né? Não, Sempre tem desafio. É impossível. Qual empresa grande acaba não errando, né? Porque, Sim. tipo assim... Mesmo as grandes erram, mas num status lá em cima, Que é muito do pior. belo, é pior ainda. Porque, e a gente acha que precisa no mundo atual, dessa vulnerabilidade. Não sei, errei, mas no final do dia vamos fazer diferente. Porque agora a gente aprendeu. E o mundo mais tradicional, ele quer ter segurança no planejamento para não errar. Só que você vai planejar o quê? Então. 1 ano inteiro para não errar. Só que nesse 1 ano, o que mudou? Olha a grande sacada, essa é dica de milhão. A hora que você planejou 3 meses seguidos, imagina que a gente não produziu nada do nosso produto. A gente não vendeu nada, o que é outro erro, tá?
A gente só ficou no papel, só ficou no PowerPoint, só ficou no Excel, só ficou num gráfico ali, enfim, no software, no simulador, no que for. Teoria, tá? Tô aqui no campo da teoria. Por 3 meses, o que mudou? Teu cliente mudou, teu concorrente mudou, o governo mudou, a sociedade mudou, todo mundo mudou e você ficou aonde? Parado por 3 meses. Essa é a grande sacada. Você comprime esse planejamento a um ponto mínimo que, e vou brincar, né, Lilian? Igual o MVP, é como Sim. se a gente estivesse buscando assim, qual é o menor incremento que eu posso dar? Qual é o menor passo? O menor próximo passo com segurança. Então, assim, é uma caverna aqui, não tem muito clareza, que nem você trouxe, Pex, aquele pontinho lá no oceano. Mas ele tá lá, eu enxergo ele bem pequenininho. Tá bom, qual é o próximo passo? É por aqui ou é por aqui? Pô, eu vou tentar, vou ter que fazer uma escolha. Estratégia 1, estratégia 2. Testou pela 1, não foi? Obviamente, eu aprendi. Ciclo 2, vou pela estratégia 2. Tem uma entrevista do marqueteiro do McDonald's que McDonald's ele é famoso por colocar marketing muito assertivos, publicidades que viralizam. Aí perguntaram assim, mas como é que vocês acertam tanto? Ele falou, aí é que está, nós não acertamos, a gente lança 50, 49 dá errado, aí um dá certo, aí foi vrum. Gostei. Então, né? Vamos pegar os cases, vai, Gostei, porque atualmente aqui... mais modernos. Michael Jordan, até para falar do filme Ariel, que é publicidade, né? E Quantas trazendo isso cestas para ele não errou? startups, com certeza. E trazendo isso para startup é fundamental, porque a gente tem que pivotar modelo. É. Porque não deu certo, pivota. E pivota rápido, ágil. E olha que legal o gancho, Lilian. O que é o pivotar o modelo de negócio, por exemplo, pivotar o produto? É adaptar, Sim. é ajustar, é agilidade na rota. Não tá dando certo, é hora de mudar. Isso eu ia perguntar, porque assim, eu ia perguntar sobre os desafios de uma empresa quando ela vai seguir um padrão ágil. Quais são os principais desafios? Porque acredito eu, né, que você já falou. Primeiro ponto, vou até começar essa resposta para você, porque você já disse. Já põe a bola em campo. É assim, é a consciência que vai errar. Então, seja rápido no erro. Seja rápido no erro. Uma aguinha aqui para André. Seja rápido no erro. Mas, assim, quais outros desafios quando querem adotar uma gestão? Não, vamos lá. Assistimos esse podcast do André, Legal. aprendemos. E agora, André? Quais os próximos passos? Isso. O que eu tenho visto, seja, e aí literalmente em campo, né? Porque vale Sim. a experiência teórica por formação, eu tenho certificação, eu estudo, faz mestrado, faz pós-graduação, A, B, C, D, mais uns 300 cursos aí. Mas o caso é que tudo tá mudando o tempo todo. Então, vou falar da experiência teórica, mas vamos falar da prática, né? O que a gente tem enfrentado, tem visto de obstáculos? É a questão da mudança. As pessoas querem a mudança, mas elas não querem pagar o preço da mudança. Elas querem a mudança, elas querem o resultado. De novo, né? Todo mundo quer o corpo tanquinho, bonitinho, mas não quer ir pra onde? Academia. Academia. O regime. Os vilões, né? Obviamente que implantar uma metodologia é a mesma coisa. Tem pessoas em grandes empresas, tá? Não vou citar, mas a pessoa, assim, agora entendi. Então, no primeiro ciclo, ela já quer um resultado muito grande. Mas, de novo, você está mudando a forma, o modelo de trabalho. Aqui eu vou chamar de, até mais tecnicamente, o modelo operacional ágil. Então, trabalhávamos de um jeito, agora vamos trabalhar de um outro jeito. Tem uma curva de aprendizado. Aquele time nunca trabalhou daquele jeito. Aquele time trabalhava de um modo mais tradicional, mais linear. Eu vou trabalhar agora de uma forma mais cíclica. Muda a mentalidade. E quando você traz isso, você fala do líder, porque eu acho que o líder ele é fundamental nesse papel. Você concorda com isso? E como é que isso impacta a organização na hora que a gente vê o líder ágil, trazendo isso para a equipe? 3 grandes caminhos, tá? E vou contar o que em geral funciona. Pode começar de baixo para cima, bottom up, que a gente fala. Adota, por exemplo, vamos imaginar uma empresa aqui que tenha, sei lá, 5 departamentos. Poderia ser vendas, barra comercial, operação, RH, tecnologia e pronto. Você até pode adotar em um desses departamentos, em uma equipe, e elas vão produzir resultados. Então, olha só, a empresa inteira não está em um modelo ágil, mas uma equipe pequena sim. Porque ela adotou o Scrum, porque ela adotou o Kanban, porque ela adotou outras práticas, tá? E ali eles performam melhor. Legal. Então aqui, bom, um parênteses. Tem empresas que adotam essas ferramentas que eu estou comentando, mas não são ágeis. E tem empresas que não adotam e são. Então tem uma zona cinzenta aí no meio do caminho. Bom, esse time aqui, ele está performando, então ele consegue entregar resultados muito melhores. Bacana. Então, jeito 1.
Jeito 2, top-down, de cima para baixo. Então, o corpo executivo, a liderança da companhia, os founders, por exemplo, de uma startup, um conselho consultivo, que muitas vezes tem experiência, vai falar, olha, nós vamos por este caminho. Então, quem comprou, quem é o sponsor, o patrocinador, e muitas vezes até o patrocinador do cheque, que vai trazer investimento, está aqui em cima. Terceiro caminho, o que você trouxe, a liderança. E aqui eu estou colocando o líder médio, tá? Um supervisor, um coordenador, um líder de equipe. Ele consegue ter papel fundamental, por quê? E é o terceiro jeito e é o que eu mais tenho visto que funciona, que não necessariamente é o mais adotado. Ele dá autonomia para a equipe. É uma equipe autônoma, claro, com algumas alçadas. Então, que movimento que, em geral, a gente precisa fazer? Empoderar as pessoas para que elas tomem melhores decisões de como fazer o trabalho. Aí começa um modelo tradicional versus um modelo mais novo. Porque no modelo tradicional de gestão, de liderança, eu falo como a Lilian tem que fazer o trabalho dela. No modelo atual, mais ágil, eu não falo como. Mas você fala assim, o que Eu espera falo da o quê? Lilian? Bingo, eu falo o quê? Lilian, o quê? É um produto A, é um produto B, é mais 10% em vendas. Se ela vai usar o caminho A, B, C, D, E, a estratégia é dela. A organização é dela. Se ela vai trabalhar, aqui literalmente falando, tá? Esquecendo um pouquinho o CLT, esquecendo um pouquinho Sim, até a sim. Afinal, qual é vacinação, a meta? O que você quer de resultado? é o que É. é o objetivo, é o resultado. O como, se ela vai trabalhar sábado, domingo, feriado, se ela vai trabalhar um único dia, se ela vai trabalhar autonomia, Característica autogestão. da área de vendas. No final da história, a gente corre atrás de trazer o resultado. Porque a área de vendas, ela tem por natureza Aliás, gente, vendas. comigo mesmo, porque assim, amo. E a área de vendas, ela tem por natureza ser ágil, né? Porque assim, por natureza, se existe uma boa equipe que vai conseguir uma boa gestão, são outros 500. Mas a venda, a natureza da venda, ela é ser ágil, por quê? Porque a gente está lidando sempre com concorrentes, a gente está lidando, por exemplo, tem uma metodologia aqui na A minha adaptação empresa. é constante. Adaptação é constante. Então, aqui, por exemplo, no Ecossistema X, a gente faz, a galera não tem hora de entrada, e eu dou um conselho para eles, assim, eu digo assim, não chega antes das 10h30. Eu digo assim, aqui. Para nós, super funciona. Por que funciona? Porque, obviamente, eu meço pelos resultados. Então, estão batendo metas. Os podcasts estão sendo gravados, o produto está sendo entregue, o cliente está satisfeito? Eu É o digo quê? isso de uma forma geral mesmo, sabe por quê? Porque assim, hoje, por exemplo, nós estamos gravando esse podcast, hoje é uma quinta-feira, um feriado. E daí a minha galera trabalha com metas. Mas o que é que eu digo para eles quando eles chegam aqui? Olha, não chega antes das 10h30. Primeiro toma café, vai fazer um exercício, toma café com sua família. Eu quero que você chegue aqui bem, com toda energia, Energizado. sabe? E daí você tem essa meta, no meio da tarde, as ideias estão travadas, desce aqui na Avenida Paulista, vai tomar um ar na cara, tomar um sorvete ali lá na Bádio. Eu realmente recomendo isso. Quando a galera chega, como é uma galera que fica muito tempo assim, planejamento e tudo, eu dou uma garrafinha d'água. Cadê a tua, Gabriel? Eu dou uma garrafinha d'água para todo mundo lá. Tô de prova. E tá aqui. E diga assim, olha, não se esquece de se hidratar, porque é muito comum a galera aqui, eu falei, pensa nisso. Às 7h da noite eu faço, todos os dias de segunda a sexta aqui, eu faço um encontro com a galera, onde eu sirvo um jantar para todo mundo, peço para todo mundo não marcar nada para entre 7 e 7h30, pra gente se encontrar. Momento equipe. É o momento equipe da gente se encontrar, porque são várias empresas, vários andares, então a gente tem esse momento de todo mundo se encontrar e tirar um bom momento para si. Resultado, crescimento, uma boa energia, galera chega aqui e vem você com essa energia maravilhosa, é uma soma que todo mundo adora. E qual é o resultado disso? Repito, hoje é uma quinta-feira, feriado. Quando eu cheguei aqui, porque eu tinha esse podcast, cheguei um pouquinho mais cedo para dar um treinamento para uma pessoa que nós estamos lançando, encontrei a equipe em peso aqui. Eu falo, o que é que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? O que é que vocês estão fazendo aqui? Por que é que não estão em casa? Não, porque eu queria resolver isso aqui, não sei o quê. Autonomia. Sabe? Autonomia. Aí, de repente ele quer vir hoje e não vem amanhã. E não vem amanhã, e por aí vai. Aí daí eu vou emendar na minha pergunta. Eu dei agora minha experiência de tudo que você falou, sobre você dar autonomia, da galera resolver do jeito que eles querem resolver, desde que tenha foco na meta. Mas assim,
Uma vez que a gente dá autonomia, a gente tem vários setores e cada chefe de departamento, digamos assim, cada diretor, ele tem autonomia de seguir. Entretanto, muitas coisas é um produto só. Então, existe a coesão, a ligação, para, no final das contas, ter esse produto. Só que a galera tem autonomia. Então, esse diretor decide adotar uma metodologia de agilidade. E essa pessoa aqui é um pouco mais tradicional. Mais resistente ou tradicional. Mas, de novo, o produto final é o mesmo. Então, tem que ter aí um passando a bola para o outro. Não existe um conflito onde parte da equipe adota essa metodologia Existe. e parte não. Existe, claro. Aliás, existe por quê? Justamente pelo que você trouxe. Mentalidade, é o novo. Então, esse segundo diretor que você trouxe, pode ser um diretor, um líder, quem for, ele talvez não conheça, talvez ele tenha medo, talvez ele tenha receios. Então, a pergunta no final do dia é quase que assim, eu preciso crer para ver, preciso ver funcionando. Mas se ele está envolvido na cadeia de valor deste produto, deste serviço, vai ter que ter conversa dura em metodologia. Lá tem uma sessão ali mais dedicada, que são conversas face to face, conversas duras, sim. Agora, o que eu gosto de trazer muito é o convite. Por que não fazer um convite à experimentação? Porque talvez o receio dele é que o todo dê errado. Mas a gente consegue, vou brincar aqui, a gente consegue fazer esse processo mais inovador num final de semana e não colocar em risco? Porque o que acontece? Quando a gente começa a olhar grandes empresas, vou pegar um caso de uma Ambev. A Ambev inova. Então, ia te perguntar isso, para tu trazer alguns cases mesmo. É óbvio que ela inova. Aliás, eu fui consultor por um tempo lá. Eu vi a quantidade de inovações que eles fazem é fantástica, é surreal. Tanto que chegou onde chegou. Mas eles não inovam numa linha de produção. E aqui que é legal, eu vou brincar, né? A diferença... Qual que é a diferença, né, entre o veneno e a vacina? É a dose. É a dose. Com agilidade é a mesma coisa. Se eu pego hoje uma linha de produção da Ambev, qualquer bebida, e falo, agora vocês são autônomos, vocês fazem o que vocês quiserem. Capota. Então, aqui, a adaptabilidade, ela é extremamente reduzida. Aqui é melhoria contínua. Ajuste muito pequeno. Por quê? Porque não existe, não é um ambiente escuro que eu não conheço. Pelo contrário, é um ambiente que eu domino plenamente. Então, eu faço pequenos ajustes. É a operação. Agora, a Ambev até tinha uma área específica, tá, para experimentação e inovação. Eu já fui mentora, inclusive, dessa área. Você foi lá na ZX? Eu participei de um programa chamado Quem Quer Ser um Unicórnio. E eles têm um outro programa também chamado Voe Sem Asas. Legal. Onde eles faziam um trabalho pegando algumas áreas da Ambev. É como se fosse um cenário de Open Innovation mesmo. Pessoas que pensam diferente e colocavam nesse programa para levarem as ideias. E muitos produtos, depois que passavam por esse processo de aceleração, poderiam ser tocados para a Ambev desenvolver ou não. Bacana. Então... acaba que seria um processo muito mais ágil, né? Muito mais rápido, onde eles poderiam testar uma ideia dos colaboradores. Que bacana, você sai do dia a dia da operação. Então, imagina que a operação está aqui. Você sai do dia a dia e você vem para um espaço de inovação, de experimentação. Então, com relação ao diretor, né? Para a gente fechar esse parênteses, o convite é, vamos experimentar no final de semana? Porque se der errado, a gente não prejudicou a operação que é de segunda a sexta. Um exemplo. Então, precisa ter essa conversa. Vai ser dura? Não. O que eu estou falando aqui é que ela é possível. E o que é legal que você trouxe, Lilian, quando a gente olha Open Innovation, eu falo porque eu estou no movimento Open Innovation, eu faço parte, e a gente vai ter um evento aqui em São Paulo, #spoilers, save the date, dia 10 de agosto aqui em São Paulo, vai ser a segunda edição do Open Innovation Brasil Agile, obviamente, foi em Recife, lá com o Silvio Meira, a gente fez o ano passado, foi um toque super bacana, agora a gente está trazendo para São Paulo, então é o que eu posso contar por enquanto. Excelente, ó, fica a dica aí desse evento. 10 de agosto. 10 de agosto, aqui em São Paulo, presencial e remoto também, então evento híbrido sobre agilidade na inovação aberta. Excelente. E quando a gente pensa nesse cenário, né, de inovação aberta, ele é fundamental. Eu, por exemplo, trabalhei por mais de 15 anos numa multinacional de tecnologia e quando eu me vi em ambientes que tratavam de inovação aberta, era muito diferente. Então, quando empresas fazem isso e olham esse viés, é a oportunidade de trabalhar o intraempreendedorismo, gente. Porque é pegar o profissional e trazer ele como se ele fosse dono daquilo. E aí ele começa a desenvolver alguma coisa que pode realmente virar algum produto para ir para o mercado. Então, você está usando recursos internos, pensando nas pessoas que estão lá dentro,
fazendo elas se desenvolverem muito mais, além de fazer o trabalho do dia a dia, né? Então muda, isso faz uma mudança de mindset muito grande e eu acho que isso também impacta a cultura organizacional. Como é que você vê isso dentro do Agile? Aliás, eu já ia pensar em fazer. Como eu adoro agilidade. Se você não fizesse essa pergunta, eu que ia fazer. Então, eu ia fazer, porque é uma pergunta muito incrível sobre a ótica de agilidade. Quando a gente olha inovação, eu posso ter agilidade na inovação, que não seja a inovação aberta, é dentro da companhia, com os mesmos recursos. Posso até olhar sob um prisma de ambidestria organizacional, onde a mesma área dentro da empresa, ela é dividida entre quem está entregando a operação e quem está experimentando, quem está inovando. Então, aqui nesse espaço de inovação, a gente pode falar, olha, aplica vou falar algumas aqui, para o público poder levar para casa aí o dever de casa. Então, aqui eu consigo aplicar Design Thinking, por exemplo, uma metodologia super consagrada. Já fiz várias vezes. Bom, então tá aí, corroborando que é amplamente utilizado. Design Sprint, Double Diamond, Inception, Lean Inception, tem um montão de metodologias que cabem nesse espaço aqui. Não do espaço de delivery, de entrega, de execução, mas no espaço de discovery, descoberta. E aqui é a mesma empresa, só que o que acontece? Isso não ficou suficiente. Então precisou-se o quê? Inovar usando o mercado. E aí surge a inovação aberta. Porque a empresa chega um momento que o aprendizado dela está limitado, é linear. E no mundo atual, eu não posso, assim, até pode, o risco de vocês aí. Mas se vocês ficarem presos no ponto de vista da inovação, dentro só dos recursos de vocês estão perdendo um oceano aqui de oportunidades, seja frequentando evento, frequentando mentoria, frequentando e adotando se conectando com startups. Aliás, tem um ecossistema de inovação aberta muito gigantesco, enorme. Você perguntou fora do ar, mas eu vou responder também no ar. Por exemplo, tudo que você falou aí, eu e Lília, a gente se conheceu em evento, né? Então, tu ia fazer uma observação. Não, ia só enfatizar o tema inovação aberta para ficar bem claro para os nossos ouvintes o que é inovação aberta, né? Imagina que dentro de uma empresa você tem pessoas com características totalmente diferentes. Uma pessoa da área de vendas, uma pessoa da área de marketing, outra pessoa da área de TI, e cada um tem características diferentes, só que cada uma está trabalhando na sua área. Na hora que você pega essas cabeças diferentes e junta e separa elas de dentro de uma operação e coloca numa operação específica para elas pensarem juntas diferentes, ou seja, mentes diferentes, diversidade, elas começam a construir algo. E aí sim vai acontecendo a inovação aberta. Então é deixar com que as pessoas se conectem e tragam suas ideias, mas que elas tenham visões totalmente diferentes. Por exemplo, uma pessoa só de vendas, ela vai focar só no resultado. Outra pessoa que é de uma área mais administrativa, ela vai estar ali no operacional. Uma pessoa de marketing tem uma outra visão. Na hora que você junta todas, você consegue sair com uma solução que a gente chama de inovação, através da inovação aberta. Então, só para aterrissar para o pessoal. E é tão engraçado, porque acho que a gente faz treinamentos, todos os dias aqui tem um Momento Experts, onde a gente faz treinamento diariamente. Aqui, todos os dias tem treinamento aqui. E sabe o que é engraçado? Porque em alguns momentos, a gente colocou aqui uma questão de vendas, e quem deu uma ideia que foi a solução foi uma pessoa de TI. Eu acredito. Olha... Eu acredito. Entendeu? Isso chega a ser engraçado porque costuma olhar para a pessoa de TI, aquela pessoa introspectiva. Engraçado que a última pessoa que eu contratei de TI, quando eu fiz uma pergunta para a pessoa assim, onde é que você gosta de trabalhar? Ele falou, eu quero trabalhar num lugar onde eu nem vejo pessoas, não tenho contato com ninguém. Aí é a ideia que se tem, né? E a pessoa que chegou e deu uma solução para vendas. Isso é engraçado quando você faz exatamente como Lília falou, assim, junta todo mundo, no final das contas, porque eu acredito que o modelo de gestão já é um modelo participativo. Colaborativo, participativo, multidisciplinar. Multidisciplinar. Tá aí a resposta. E justamente no modo como a Lilian trouxe, por que uma equipe ágil, ou uma célula ágil, ou um squad também é uma palavra que muitas empresas adotam, um scrum team, o nome que vocês queiram, mas no final é uma equipe ágil. Por que ela performa melhor? Porque ela reúne essas capabilities, essas competências multidisciplinares. Então, é por isso que você consegue ter resultado, porque não é um único ponto de vista. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, 10 vendedores. No mundo atual, existem N outras dores que não são expertise só de vendas. Talvez tenha que vir um psicólogo, talvez precise vir alguém do marketing, talvez precise vir alguém de gestão,
Talvez precise vir alguém de números, uma controladoria em finanças, por exemplo, para olhar a margem daquele produto que os vendedores estão fazendo. Olha só, e um cara de tecnologia, e alguém de processo. Um cara de experiência do cliente, um cara de sucesso do cliente, CX, por exemplo, CS. Então, esse time, aqui eu peguei literalmente bem diverso o time. É certeza que ele vai produzir um resultado muito melhor. E aí eu vou brincar, por quê? Porque não é um time de patos, que nem nadam muito bem, nem voam muito bem e nem correm muito bem. Não, é um time de Sim, especialistas colaborando exponencialmente. E aí, não, de verdade, não tem como ganhar, porque é inteligência exponencial coletiva. E você trouxe um ponto super importante. Você falou psicólogo, né? Você falou do RH. Hoje em dia a gente tem que olhar muito mais as pessoas. A sociedade está mudando, o ser humano está mudando, a gente está num processo de evolução. E aí você deixa a área de RH separada de pensar de um planejamento? Não, porque muitas vezes você tem que trabalhar dentro da sua empresa, resolver o que está lá dentro, trabalhar a cultura organizacional para depois sair para o seu cliente. Foi proposital o exemplo do psicólogo, porque muitas vezes a gente esquece e acha que o RH é só lá a folha de pagamento, é recrutamento e seleção, são os benefícios, a folha de pagamento, é só isso. Não. Não, pelo contrário. No modelo Aliás, tradicional, na sim. sociedade hoje, que é a sociedade 5.0, ela é human-centric, ela é centrada no ser humano. E se a gente não entender, e às vezes são bem sutis esses movimentos, que numa empresa, numa startup, existem movimentos de todas as gerações trabalhando junto, existe a grande renúncia, existe agora a volta até mais presencial, forte, né, para um modelo de trabalho mais presencial. Só que são pessoas que estão entregando tudo Exato. isso. A gente trabalha, hoje Sim, a sociedade é a sociedade do conhecimento, porque Sim. tudo que a Sim. gente produz é conhecimento. Sim. Se não tiver alguém que Peter genuinamente Senge, Peter Drucker. leia, Peter Senge e Peter Drucker, lição de casa aí. Leitura obrigatória, né? 2 livros incríveis, fantásticos. A Quinta Disciplina, fantástico, eu Minha adoro. monografia da MBA, há 15 anos atrás, mais, foi sobre a relação da sociedade, das empresas na sociedade do conhecimento. Olha isso. 15 anos E que atrás, eu gente, acabei já de falar, falava desse assunto. onde trabalhamos na sociedade do conhecimento, porque É. tudo que a gente produz hoje é conhecimento. Sim. E por isso que a agilidade funciona bem, porque é sobre conhecer, é sobre aprender. Na verdade, é sobre aprendizado que gera conhecimento. Quando o próprio o curso, né, Lilian, está lançando agora, da Startup Ao Equity, o modelo que eu estrategiei para ela foi justamente isso, porque assim, quando se fala em multidisciplina para tudo, e conhecimento e ser humano juntos cada vez mais, que tal trazer essas pessoas para ir gravando módulos e a gente deixar um curso que sempre vai estar agregando, sempre vai estar trazendo. Então, Sempre adicionando. receber você aqui hoje, por exemplo, e anteriormente, né, o André gravou um módulo aqui para o curso da Lilia, então é justamente isso, é você entregar algo, mas tão completo, porque quando se fala, beleza, se fala de equity, se fala de empresa. E quando você consegue olhar 360, e da vez passada com a Alessia trazendo sobre branding. Isso, falamos sobre brand, sobre estratégia digital. Adaptação é importante? Óbvio. Branding é importante? Óbvio. A marca é importante? Óbvio. Daqui a um tempo alguém para falar de employer experience, employer branding experience, que é a experiência de como marca empregadora. Tudo isso. E aí eu quero fazer agora uma provocação, que a gente obviamente fala muito de startup, mas eu queria falar sobre o modelo de agilidade dentro de um universo maior. Por exemplo, eu estava conversando aqui mais cedo com o Ronan, um entrevistado que teve aqui num podcast mais cedo, né, do nosso amigo, o Bigodinho aqui, e ele depois eu estava conversando com ele que ele mora em Dubai. E daí agora eu quero trazer Mora mal. Então, eu quero trazer um Mora modelo mal. de agilidade na gestão estilo Dubai. Porque assim, a gente estava falando sobre inovação. Eu conheço Dubai e Dubai é impressionante. Sim. E existe lá um lema assim. Se você é engenheiro e você colocou uma proposta de um prédio que os outros países acham isso é loucura, isso não pode se manter de pé, traga pra cá. para cá. Traga para cá. Então, quando você olha no modelo, como você pode pensar num país que, na minha opinião, é gerido como empresa? Você entenda isso. Por quê? Porque, assim, Dubai, as pessoas... Por que aqui Dubai, você chega lá, Dubai é uma cidade feita para lhe impressionar. Então, um país... E realmente impressiona. Impressiona. Sim.
Um país, por exemplo, Objetivo assim, conquistado. Sim. um país feito, vou citar aqui o Brasil para fazer uma comparação, parece que assim, a gente sempre está correndo atrás, assim, parece que o nosso modelo de gestão é feito para tampar buracos, assim, a gente está com um problema no SUS, então como é que faz? Está com problema na educação, está com problema nisso, problema naquilo. E Dubai parece assim que se autogere como empresa. Como é que nós podemos trazer a maior quantidade de turistas para cá que vão deixar dinheiro e com esse dinheiro a gente consegue resolver tudo. Entende? É de trás para frente. Eu adoro a área Não, porque eu foi muita presidi a São loucura Paulo essa pergunta. Tourismo, então essa área... Foi E loucura a olha, pergunta ou teve alguma conexão, assim? Não, teve total conexão, teve total. Bom, eu tava comentando, eu fui diretor, depois acabei presidindo a São Paulo Turismo, que é a empresa de São Paulo hoje, que faz os grandes eventos e é a detentora do ANB. E foi um momento ali super conturbado, e eu adoro coisa encardida, que era um momento... Que era, não, Era o que eu tava pensando. porque é um momento de maior aprendizado, de verdade. Bom, mares calmos, vocês podem completar. Sim. Não fazem bons Não navegantes, Sim. exatamente. bons marinheiros e o que a Isso. gente queira. Então, quando eu vejo alguma coisa meio estilo Dubai, gente, ninguém nunca viu isso, eu sou um dos primeiros a olhar ali, tatear um pouco, para obviamente ver se não é uma furada, uma Segurança. cilada. Então, a questão da segurança. Então, eu vou tateando minimamente até um ponto que eu falo, mergulho ou não mergulho. Mas na tua personalidade, assim, tu não tem aquela tendência a querer ir, não? Porque, assim, você vem da Lógico agilidade. que sim, Então, mas aí esse tateando é para justamente trazer e segurar um pouquinho e não cair numa cilada. uhum, Aí é o que eu falo, espaço mínimo de segurança. sim. Então, a gente estava até comentando um pouquinho, né? Um due diligence, por exemplo, de Sim. uma Eu ia companhia. comentar disso. Eu ia E falar disso. o momento que a gente estava na São Paulo Turismo, longa história, bem curtinha, era uma companhia que estava em tentativa de privatização pelo governo municipal. Não, tem um monte de entrave para. Aliás, quando a gente pega esses abacaxi não, jabuticaba, porque só existe aqui no Brasil. Então, quando a gente pega essas jabuticabas, que são as estatais mesmo, aqui e estou falando de estatais municipais, mas tem as estaduais e as federais. É um rolo danado aqui no Brasil. É difícil mesmo, é complexo. Por isso que eu falo que é jabuticaba, que só existe aqui no Brasil. E aí, enfim, não deu certo, mas a gente levou para a prefeitura na época e falou: ó, a gente vai. Só tem 4 caminhos, basicamente. Ou a gente vai privatizar, não tá dando certo. Ou a gente vai conceder, ou a gente vai fechar esse negócio, ou vamos reinvestir. Qual das 4 opções? Então foi legal porque a gente mudou o planejamento estratégico. Então a gente olhou. Tem uma que não tá funcionando, que tem que fazer adaptar, não tem jeito. A gente olhou 3 outras estratégias. A que se provou, e foi a que a gente acabou executando, foi a concessão, trazendo de benefícios 2,6 bilhões para a Prefeitura de São Paulo em 30 anos. Pô, fantástico, um case de tomada de decisão e adaptação do curso de uma empresa para trazer um resultado bom, não só para a empresa, mas para a população, porque no final do dia é a Prefeitura que acaba fazendo alguns Sim. aportes. Então, assim, quando eu olho a minha experiência que eu tive lá no turismo é uma das áreas que mais consegue trazer dinheiro de volta. Sim. Quando a gente pega a Fórmula 1, é um case de sucesso aqui em São Paulo. Quando a gente pega estâncias termais Parada gay, domingo agora. vai ser agora, domingo Vai agora. domingo E agora. Marcha para Jesus hoje e, se eu não me engano, hoje, se não me falha a memória, e parada Ô, LGBT. deixa eu fazer uma mais pergunta no meio domingão, dessa. Desculpa domingão. mesmo, porque você trouxe um assunto de novo, muito interessante. Eu soube semana passada, e eu gosto, e eu sou a pessoa das estatísticas, dos números, porque tudo eu me baseio lá, adoro isso. Dados, com dados você toma melhor o quê? Decisão. Decisão. Você é Sim, mais ágil sem na dúvida. tomada de decisão. Apesar de eu ser da terra de Ariano Suassuna, que diz que existem 3 tipos de mentiras: a mentira normal, a mentira deslavada e as estatísticas. Ariano Só Suassuna para fala complementar isso. um momento mais aqui, como eu fiz ciência É. da computação, eu fiz no Instituto de Matemática, Estatística e Computação. E estatística, pra gente lá, brincadeiras à parte, sacaneando a turma da estatística, a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Confessem, obviamente, o que você quer. Gostei É disso. isso aí. Gostei Aí a disso. pergunta que eu ia fazer no meio dessa daqui, porque não me contive, é assim: que a parada gay ela traz um retorno para a cidade de São Paulo 500 vezes maior. 500 vezes maior do que o investimento. Assim, o Léo Áquila. E os grandes eventos trazem essa mesma ordem de grandeza. Essa Ordem de proporção. grandeza. Então tá Grandes respondido. eventos Porque- eu não sei se é a da parada LGBT, QIAP+, e aí cada hora eles mudam o nome, tá tudo bem. É a ordem de grandeza de centenas de vezes, sim, tá? Porque o que acontece? O investimento, em geral, você já tem uma boa estrutura.
as estruturas não criadas, como, por exemplo... Aqui eu vou tirar como exceção, você vai montar uma Olimpíada, a gente viu Sim, o investimento é alto. o futebol, o ano passado, no Catar, o quanto... Eu não lembro agora, acho que 9 bilhões, assim, é mais ou menos essa ordem de grandeza. Tirando essas grandes construções, Olimpíadas aqui no Brasil, quando você aproveita os equipamentos públicos privados já disponíveis, então você vai para essa ordem de grandeza. É surreal. Então, você consegue retornar como investimento 8, 10, 15 vezes. De novo, não estou falando que são todos os investimentos. E o Brasil vê pouco isso, tá? Quando a gente olha a relação de investimento no turismo vis-à-vis o PIB, o Brasil ainda tem muita margem para poder buscar. Felizmente tem empresas, a gente olhando aí grandes cases, que estão investindo mais no turismo, estão crescendo por fusão, por aquisição. Tem muito, aliás, tem uma coisa, como a gente fala de startup, é um espaço Isso extremamente fértil para as startups. Exato. Porque você começa a pensar em startup para resolver as dores que empresas grandes não estão resolvendo. Por exemplo, uma empresa que, eu esqueci o nome agora, uma que fazia áudio para visitas guiadas, por exemplo. Você tem empresas olhando dores de setores muito específicos, por exemplo, de quem é portador de alguma necessidade especial. Um surdo, por exemplo, como que ele vai conhecer o Museu de Arte Moderna, o MASP? Talvez, eu não lembro, faz um tempinho que eu não vou O no Watson MASP. já foi utilizado para isso. Tá aí. Onde a inteligência artificial, ela inclusive fazia interações com um quadro, por exemplo. E aí a pessoa conseguia ouvir, ter toda uma experiência. Agora, claro que a gente tem ChatGPT, muito mais IA Mas consegue ter uma atuando, mas você tem uma imersão através da inteligência artificial. Mas até mesmo para os não deficientes, assim, se você, por exemplo, eu fiz um tour no Vaticano e era todo guiado. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, porque imagina, você vai onde tem um mundo de história dentro do Vaticano. E eu fui junto com uma equipe e foi uma coisa assim maravilhosa no nível. Eu saí de lá, aprendi tanto. Porque é uma imersão, é uma experiência, é uma experience. Sim, é uma experience. Totalmente diferente do nosso mas modelo de mas tem livros. duas diferenças. Uma coisa é você ir fazer uma imersão onde você escuta falando sobre o assunto. Por exemplo, eu fui na Sagrada Família na Espanha. E lá eu tinha eles me explicam. Construída por Antônio Gaudí. Sim. E eu tinha lá uma experiência de estar ouvindo toda a história, eu ia passando pelos pontos e ouvindo a história. Quando a gente coloca a IA, a inteligência artificial, eu pergunto por que é daquela cor que é aquele quadro, por que ela está usando aquela roupa. Você entra no nível de personalização. Exato. E com as tuas características. Exato. E aí depende até de quem está perguntando. Porque, de repente, dependendo da idade da pessoa, a interação pode ser diferente, porque a inteligência artificial ela pode fazer uma interpretação e te dar uma resposta de uma forma diferente. Então, acho que é isso que a gente tem que aproveitar, né? Esse boom que está vindo de tecnologia e usar isso. E aí a dica para as startups, quando o André trouxe, gente, tem um mercado enorme aí, tem um espaço muito grande, porque não está sendo explorado, é a gente pensar como que a tecnologia pode trazer soluções que enderecem dores e que façam que aumente o nosso posicionamento na área do turismo. O que o PEX trouxe aqui é uma dor que a gente já tem faz tempo e que pouco é explorado, o turismo brasileiro. O nosso Nordeste é maravilhoso. Sim. O Maranhão é incrível. Sim. E quantas pessoas conhecem o quanto que tem de oportunidade lá? Porque a gente está no modelo de turismo tradicional, onde o que importa é só o local, é só a estância, é só o hotel, e está esquecendo de dores reais que existem. E aí, de novo, né? Agilidade sobre resolver dores, o quê? Reais. Sim. Não dá para ficar inventando dor, porque muitas vezes tem empresas que primeiro constroem o produto para depois ver se vai vender ou não. Nada ágil, venda nada ágil, essa daí. É com base na dor. Qual é a dor daquele cliente? Por isso que eu citei até, Pex, alguns nichos, por exemplo, porque a gente tem um mercado hoje. Aliás, no mercado de... se eu não me engano, um quarto da população brasileira, estatísticas oficiais, tem um amigo que é CEO de uma das startups, um quarto da população tem algum tipo de necessidade especial. Qualquer. Porque pode ser neurodiversidade, pode ser porque não enxerga de fato, porque não anda, porque não tem um membro, e o que for. Questões de acessibilidade, por exemplo. Então tem um mercado, só desse daqui que eu estou comentando, enorme, enorme. Tem acessibilidade... Você vai olhar sites que precisam ter acessibilidade, já tem leis. Aliás, o próprio regulador brasileiro, o Brasil é um país essencialmente regulatório, né? Você olha Banco Central, que faz cases de sucesso internacional. Aliás, o Pix, por exemplo, a gente exportou para vários países. É tecnologia nossa, é brasileira. Então, não dá para ser o cachorro aí. Como é que era? Aquela síndrome do não é do impostor, é do Underdog.
do underdog. Sim. Temos coisas muito boas, exportamos Uhum, inteligência muito boa, sim. Às vezes a gente não reconhece. Então, dá para usar, acho que esses espaços que as startups têm, com agilidade, para capturar valor, para experimentar rapidamente, para fazer o que a Lilian trouxe. Pivota se você encontrou um concorrente. Hoje é um caminho Deixa eu te possível. jogar numa confusão aqui, André. Porque Bora. te jogar numa Se confusão eu falei que eu aqui, adoro de coisa encardida, a confusão é igual. Pois é, isso aí vai ser uma confusão, porque esse corte com certeza vai ter, porque esse foi bom. Eu vou trazer de novo, que já que você me confirmou que o retorno é mais ou menos isso mesmo, que me impressiona, positivamente falando. Esse dado foi dado aqui por mim, acho que foi 2 semanas atrás. Foi, bebê, semana que Léo Áquila veio aqui. Léo Áquila, que é uma das secretárias do turismo focada no LGBT, não foi, né? Umas 2 semanas atrás. Ela falou que quando pegou a pasta, essa pasta que estava lá voltado para a parada gay de São Paulo, 3 milhões. E disse que era todo mundo assim muito admirado com esses 3 milhões para uma parada gay, para essa galera ficar fazendo muvuca na Paulista. Teve quem tivesse falasse isso, né? Esse lento pensamento. E sempre vai ter. Ok. Sempre. A confusão que eu vou te colocar aqui é assim. As pessoas que não querem, que ainda resistem em adotar o modelo de gestão ágil, são pessoas completamente sem visão, porque eu digo isso porque quando você decide entrar nessa modernidade, então você, por natureza, tem que adotar alguns comportamentos, tipo, me dá esses números aqui, deixa eu olhar aqui, tá mais olhando as métricas, porque assim, o que vai me guiar não é um modelo de gestão antigo, o que vai me guiar são métricas que eu quero sempre estar mudando, pivotando e, com certeza, trazendo melhorias. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque quando você chega e olha, 3 milhões, e diga, não, é muito dinheiro, porque se fosse o outro, dizer assim, não, pera, 3 milhões, o que é que isso traz de benefício? Aí você olharia 500 vezes mais. É um outro tipo de pensamento, é um outro tipo de modelo de gestão. Porque contra fatos não há argumento. Exato. Mostrou ali o resultado gerado, mostrou o impacto. Então você concorda que uma Mesmo pessoa... assim, tem gente que vai reclamar. Então, isso aí enfim. Quando você pensa dessa maneira, no modelo de gestão antigo, é aquela coisa que vê o quadradinho, em vez de olhar a grande foto. Porque assim, 3 milhões não é muito dinheiro. Não, pera lá. Vamos ver isso, olhando isso em termos de investimento e retorno. Com certeza é um tipo de atitude do modelo de gestão ágil. Sim ou não? Você já deu a resposta, mas eu vou complementar. Não, mas eu quero a resposta sua, porque eu quero a confusão para você. Para mim, um grande divisor é a mentalidade. Entre uma mentalidade mais fixa, de um gestor mais tradicional, até de uma pessoa mais tradicional, e uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade mais ágil. Então, já fica a dica de livro da Carol Dweck, Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. A agilidade, ela usa como base o crescimento. E aí, quando você olha uma pessoa que eventualmente não tenha as suas resistências, basicamente ou é porque ela não tem consciência, ou é porque depois que ela ganha a consciência, ela tem alguma outra objeção. E é entender essa objeção para poder, com agilidade, adaptar o material, adaptar a abordagem. Que você trouxe uma abordagem de números, mas a pergunta é, será que a pessoa é analítica? Se ela for analítica, com números você prova. Mas se ela não for analítica, e se ela tiver um outro modelo de pensamento, um outro modelo de atitude, eu preciso entender. Eu poderia até fazer um teste, por exemplo, MBTI, teste de personalidade, para entender no final do dia. Esse é um caminho. Quem que é o seu cliente, né? Porque às vezes a gente tem um cliente interno mesmo. O próprio aqui, chefe é o cliente. Usando ele como cliente interno. Vou citar uma outra prática, por exemplo, a gente não falou ainda, mas dentro de gestão ágil, existem também um conjunto de ferramentas. Vou citar uma delas, por exemplo, Management 3.0. Dentre o Management 3.0 tem algumas ferramentas. Uma delas, por exemplo, chamada Moving Motivators. No final do dia o que move cada uma das pessoas. Tem pessoas movidas a poder, tem pessoas movidas à liberdade, tem pessoas movidas a status. Então, e aí são, se eu não me engano, 11 ou 12 motivadores pessoais. E se eu consigo fazer a leitura dessa pessoa, com agilidade eu consigo o resultado que eu quero. Por isso que eu perguntei assim, porque o modelo de gestão ágil me parece assim, um modelo de gestão muito mais leve por natureza, porque está disposto, se auto-permite a mudanças
Porque é em cima de mudanças que você faz os testes, em cima de mudança que você diz, não, deu errado, beleza, lindo, vamos por aqui. Não fica aquele ranço de coisas que não deram certo e ficar chorando, lamentando por cima do leite derramado. Alguns ficam, Não, mas alguns assim, vasos quebrados ficam pelo meio do caminho, Não, mas- algumas demissões tem que fazer e faz parte. Mas aí a gente está falando pela ótica da startup. O que é Sim, preciso sim. fazer, é preciso fazer. Não é não, Lilian? Sim. Ou você... Mas nesse exemplo que o PEX trouxe mesmo, já fica legal. Porque, por exemplo, imagina que a Lilian fosse uma líder, uma gestora, que eu não consegui fazer a leitura, que ela é analítica, por exemplo. E eu tô querendo levar status. Olha, você, na parada LGBT, você vai aparecer na TV. E ela não quer status. Então eu tô indo por uma estratégia 1, que não vai surtir resultado. Uhum. Então eu preciso me adaptar, mudar a estratégia. Então eu vou pra uma estratégia 2. Ela é analítica. Lilian, olha os resultados que a parada gera. Olha, eu tive, acho que uns 12 líderes durante a minha jornada na IBM, porque a cada Aliás, 2 você ficou anos 15 e meio eu tive 9 posições. É mais ou menos E isso. foi fundamental eu entender como cada um pensava, porque eu consegui entender as características e eu consegui entender como é que eu conseguia vender para ele a minha ideia ou o que eu estava fazendo, que é igual o cliente. O cliente a gente não tem que entender como ele pensa. Óbvio que a gente tem que fazer tudo de forma genuína, com muita transparência, isso sempre. Mas às vezes tem características e tem formas de você apresentar que chama a atenção Não, daquela o que pessoa, muda, né? o que muda não é o teu produto, o que muda, assim, a maioria das vezes é a tua comunicação. Porque você está fazendo A negócio com comunicação, pessoas a o tempo todo. narrativa. Exato, a comunicação. Acho que esse é o Sim. ponto. É a comunicação, qual é a abordagem e aonde você vai enfatizar realmente como atuar. Mas, gente, olha só, o tempo tá voando aqui. Eu não falei eu nem queria- 1%, Ainda gente. André, Ó, vai vamos ter que ser André continuar 1, André aqui. 2, assim, as etapas. Exato. Vamos continuar. Aliás, eu não vi o tempo passar, Já de verdade. passou, a Pra mim gente já tinha passou dado... de 1 hora aqui, Eu mas nem sei vamos qual embora. que é Eu o quero fazer. combinado. Pra mim tinha dado uns 30 minutos. Desligou até Até foi ali. o sensor ali. Desligou até o cronômetro. Mas só para a gente encerrar aqui, eu acho que é uma coisa importante. A gente falou muito do mercado do turismo, falamos sobre eventos que está relacionado ao turismo. Mas assim, para as pessoas entenderem que a agilidade ela pode estar presente em qualquer segmento. Vamos falar de educação, de saúde ou qualquer outra área. Onde que a agilidade se encaixa? É em tudo? Todos eles, Lilian, todos eles, sem exceção. Hoje em dia, a agilidade transcendeu a área de tecnologia. Hoje em dia, ela é aplicada em vendas. Aliás, quando a gente olha até manifestos, existe o manifesto de desenvolvimento ágil de software, mas já existe o manifesto do RH ágil, o manifesto do marketing ágil. Eu estou provocando o time, a gente tem uma linha editorial lá, um quadro aos sábados, chama Vendas Ágeis. Então eu estou brincando para a gente criar um manifesto de vendas ágeis, justamente para que as equipes de vendas performem muito melhor. Quando a gente olha os cases de sucesso brasileiros e internacionais, você pode aplicar agilidade na área do marketing, na área comercial, na área do RH, na área de tecnologia, de operações, em governança, na estratégia, na área jurídica. Aliás, a gente tem uma linha editorial, agilidade jurídica. Nossa, é muito método prático. Então, só para quem quiser, quem for aí advogado, quem tiver na área do direito, na área do legal, a gente começa a olhar visual law, legal design, são metodologias e práticas para gerarem, por exemplo, contratos jurídicos muito melhores. Tem um case que é fantástico, fantástico. Uma grande empresa aqui no Brasil de telefonia reduziu o seu contrato, a quantidade de páginas do seu contrato de 32 páginas para 2. Por quê? Porque trabalhou a comunicação, ícones, disposição, mentalidade Automação, lean. sem dúvida, deve ter aí. Certamente automação Tecnologia. também. A tecnologia, sim. Hoje tecnologia é a base da maioria dos negócios, mas não é obrigatório, porque eu posso também inovar, Sim. por exemplo, eu posso ser ágil sem elementos tecnológicos. Então, hoje em dia, eu brinco e sou suspeito, por isso a gente criou um hub de agilidade, por isso que eu falo que é uma filosofia, uma mentalidade, uma cultura, e óbvio que se traduz em ferramentas, métodos, Inclusive, eu práticas. faço parte. Inclusive, é uma das mentoras, faz parte também. Hoje serve para tudo e para todos. E aí, lógico, o propósito do Hub, democratizar a agilidade para que mais pessoas tenham esse conhecimento, para que mais pessoas entendam que através da agilidade eu consigo um caminho seguro, dinâmico, para prosperar mais, para resultar melhor. Excelente. Gente, primeiro eu quero agradecer a presença do André, a troca aqui com o PEX, onde a gente sempre está fazendo perguntas e aprendendo. Meu Deus. Voou o tempo, exatamente. Eu queria que, André, você passasse suas redes sociais, passasse o acesso a você também, que eu acho que é importante você contar, porque as pessoas vão ficar mais curiosas para saber sobre agilidade. Eu nunca vi num podcast até o tempo ser ágil, viu?
Exato, Nem até o vi, tempo tempo voa. voa. No tempo. O tempo hoje foi muito rápido. Agilidade Passou no que nem tempo. vi. Não, e é super fácil os contatos. Para ser agilidade no contato ou uma conexão ágil, André R. Sanches na sua mídia social preferida. Excelente, gente. Muito obrigada. Foi um prazer participar com todos vocês. Um beijo e até o próximo. Beijos e abraços e sejam ágeis.